Graça e paz, povo de Deus, como vocês estão? Aqui é o pastor Márcio Paula, você está no seu portal bíblico e hoje vamos dar sequência ao nosso estudo para a classe de adultos e sim, nossa 13ª lição. Estamos concluindo este primeiro trimestre de 2022, lição de número 13, que será ministrada no próximo dia 27 de março de 2022. Estamos sob uma temática gloriosa, estamos falando sobre a supremacia das Escrituras, a inspirada, inerrante e infalível Palavra de Deus. Lições comentadas pelo pastor Douglas Batista, e esta lição tem um tema importante. A leitura da Bíblia é a educação cristã. Isso é algo pontual, verdadeiro. A leitura da Bíblia e a educação cristã é o tema proposto para este momento, para este tempo. Vamos fazer uma oração e após esta oração faremos todas as leituras relacionadas a este assunto proposto para este momento. Vamos orar então. Senhor, clamamos a Ti pelo poder que há no sangue de Jesus, suplicamos por Tua presença, ilumine a nossa mente, traga, ó Deus, entendimento. Ó Deus, é o que nós te pedimos neste momento e o fazemos no nome santo de Jesus. Amém. Vamos então para as nossas leituras. O texto áureo proposto para esta lição diz: persiste em ler, exortar e ensinar até que eu vá. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 13. A verdade prática nos diz: a leitura e o estudo da Bíblia fortalecem a fé e a comunhão com Deus. E o nosso texto bíblico para a nossa leitura em classe, 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 6 ao 16. Pause o seu vídeo agora, faça toda esta leitura porque ela é importante e ela irá fundamentar a nossa reflexão a partir deste momento. Lições gloriosas da parte de Deus falaram ricamente ao nosso coração ao longo deste primeiro trimestre de 2022. E eu tenho certeza que os próximos trimestres também irão agregar muito conhecimento bíblico para a minha vida e para a sua vida. Esta lição tem alguns objetivos que desejamos alcançá-los ao final desta reflexão. E o primeiro, frisar que o crente precisa estudar a Bíblia até a vinda de Cristo, até a volta de Cristo. Nós temos que nos alimentar da palavra de Deus. O segundo objetivo, evidenciar que a busca do Espírito Santo é primordial para a compreensão correta das Sagradas Escrituras. E o terceiro ponto, enfatizar a importância da escola dominical para todo cristão e explicar que a leitura bíblica deve ser uma disciplina diária na vida do cristão. Veja, a leitura, de modo geral, ela é muito importante na minha vida e na sua vida. Fomenta o nosso vocabulário, nos traz conhecimento, nos faz compreender um pouco mais a respeito das coisas, a respeito da nossa própria existência. E quando se trata então da leitura bíblica, então estamos colocando a necessidade da leitura em um patamar ainda mais importante e crucial na nossa vida diária e aqui especificamente na nossa vida cristã. Então, a palavra-chave de hoje é estudo. Precisamos nos aprofundar e ter conhecimento na nossa vida, na nossa cultura onde estamos inseridos e principalmente enquanto cristãos termos conhecimento da palavra de Deus. Então a educação cristã tem como finalidade a formação espiritual e o desenvolvimento do caráter cristão. Se uma educação secular tem por base ou por finalidade também formar o indivíduo enquanto cidadão e desenvolver o seu caráter enquanto cidadão, a educação cristã também prima por estes valores importantíssimos. Aqui falando de uma formação espiritual e desenvolver então um caráter cristão à luz do caráter de Cristo. Então, a escola bíblica dominical é, veja, dentre outros, uma agência educadora no contexto
da igreja. A escola dominical, eu costumo dizer que é o melhor culto que nós podemos ter dentro da igreja, um culto de ensino, onde nós evangelizamos enquanto educamos e educamos enquanto evangelizamos. Este é o caráter importantíssimo, pontual e necessário da escola bíblica dominical. A fonte do ensino pautado nas escolas bíblicas de todo o Brasil é a palavra de Deus. A fonte primária, originária é e deve ser a palavra de Deus. Por quê, pastor? Porque a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, ela é autoridade suprema de fé e prática para a vida do salvo em Cristo Jesus. Então a palavra de Deus, ela tem de fato a essência daquilo que estamos falando, que é justamente a supremacia das Escrituras. A palavra de Deus, ela tem esta prerrogativa. A leitura e os estudos da palavra de Deus são e servem como base para todo o conteúdo programático, o currículo das EBDs, né, a ser observado tanto em sala de aula como também fora da sala de aula, né? Porque a vida cristã não se dá dentro apenas de quatro paredes, dentro de uma classe da escola bíblica dominical. Então, todo o aprendizado ali aprendido deve ser posto em prática na sua vida diária, no seu cotidiano. Vamos falar então sobre a Bíblia e como o livro texto da escola bíblica dominical. Vamos falar sobre a educação cristã e a formação de leitores da Bíblia Sagrada. E o terceiro ponto, é preciso ler a Bíblia diariamente. E a minha pergunta é, você faz isso? Você tem lido a Bíblia diariamente? Você está envolvido com a literatura, principalmente a literatura bíblica, de alguma forma? E eu espero que suas respostas tenham sido positivas em relação a estes questionamentos. Então, o currículo aqui adotado, o currículo é a grade, é aquele conteúdo que, em teoria, está proposto para que, de forma pedagógica, seja posto em prática dentro da classe da escola bíblica dominical. Então, a escola dominical, aqui vamos chamar de ED ou EBD, porque geralmente se dá aos domingos, na grande maioria das igrejas, escola bíblica dominical, ela é, por excelência, o ensino bíblico. A base doutrinária das Assembleias de Deus são ensinadas, não em seminários de teologia, mas dentro de uma classe da escola bíblica dominical. Veja a importância de uma classe da escola bíblica dominical, desde os pequenininhos, da mais tenra idade até os mais anciãos, dentro daquela igreja possui uma classe um currículo distinto, específico, para, de forma bem didática e pedagógica, alcançar cada uma destas faixas etárias. Então, as revistas que integram agora este currículo são de lições bíblicas, não poderia ser diferente disso. Então, a Bíblia, ela é a base de todo o seu ensino, aprendizagem. É aquilo que nós entendemos quando lemos aqui parte do texto de João, capítulo 5, versículo 39, que diz: examinai as Escrituras. A base do exame minucioso para a instrução bíblica deve ser a própria Bíblia Sagrada. Então, o currículo da escola bíblica dominical preserva a autoridade suprema da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada, como única regra infalível de fé e prática. Paulo, escrevendo ao seu filho na fé, Timóteo, na segunda carta, no capítulo 3, versículos 14 ao 17, eu quero ler este texto com você, diz: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, e que desde a tua meninice sabes as sagradas Escrituras, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a Escritura
é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para instruir em justiça, para agora todo homem de Deus seja agora perfeito e perfeitamente instruído em toda boa obra. É aquilo que a palavra de Deus gera e produz na vida daquele cristão aplicado. Em vista disso, então, as doutrinas bíblicas vão reproduzir no material didático, vão servir justamente como padrão para uma vida cristã, no nosso cotidiano e também para a formação do nosso caráter cristão. A prática pedagógica, no contexto da escola dominical ou da escola bíblica dominical, é muito importante observar bem como esta metodologia, como também o objetivo a ser alcançado em cada lição. Nós temos objetivos. Se você voltar a este vídeo, nós propomos aqui 3 objetivos que devem ser alcançados ao final desta reflexão. Então, desse modo, torna-se então indispensável que o texto bíblico seja o referencial permanente da prática pedagógica. O currículo ele é todo fundamentado à luz da palavra de Deus e a prática pedagógica também não pode fugir disso. Nesse sentido, o ensino, então, não deve ser limitado apenas à ideia de uma transferência de conhecimento, mas, sobretudo, o estudo das verdades reveladas deve instruir, expor e corrigir o erro. Esta integração do modelo bíblico às classes de escola bíblica dominical devem ser importantíssimas. Então, a escola dominical terá cumprido o seu papel educacional cristão quando for perceptível as mudanças na vida dos alunos que atestam ou que atestem o novo nascimento e o crescimento espiritual. Ou seja, a escola bíblica dominical é um meio pela qual aquele novo convertido, aquele que está agora professando a sua fé e recebendo os primeiros rudimentos, começam a mostrar na sua vida prática crescimento espiritual e maturidade cristã. Isso é algo importante e muito glorioso, eu diria. O padrão ético e moral. A Bíblia é a principal fundamentação para a ética e a moral cristã. O texto bíblico, já falamos, é divinamente inspirado e, portanto, permanece inalterado, sem erros, uma palavra toda plena e digna de toda aceitação. Os valores cristãos, logo, são também permanentes e de autoridade ou de fonte de autoridade irrefutável, já que a fonte da inspiração é o próprio Deus. Em suma, então, a palavra de Deus não pode ser relativizada, revogada ou até mesmo ajustadas aos interesses humanos, como se tentam fazer por aí. Adequar a palavra de Deus para assimilar conceitos pecaminosos que são refutados à luz da própria palavra. Ou alguns que até mesmo estão aí apregoando a ideia de que a Bíblia precisa ser atualizada. Aqui refutamos este pensamento maligno, dizendo que a palavra de Deus ela não pode ser relativizada e também não pode ser revogada ou até mesmo ajustada aos interesses humanos. Eu não posso usar a palavra de Deus para argumentar aquilo que estou pretendendo implantar enquanto líder, enquanto pastor, enquanto indivíduo. Estas características são extremamente importantes. O segundo ponto, a educação cristã e a formação dos leitores da Bíblia Sagrada. Qual é o conceito de educação cristã? A palavra educação ela vem do latim educare, que significa literalmente guiar, instruir, conduzir para fora. Esta ideia de educação é algo magnífico na sua essência, não apenas no caráter cristão, quando falamos a respeito desta educação cristã, mas quando falamos da educação em linhas gerais, o termo equivale para ambos os aspectos aqui apresentados. No contexto agora bíblico,
No Novo Testamento, destaca-se uma palavra grega específica que é paideia, com o sentido de instrução. E o dicionário bíblico Wycliffe assegura que, quando aplicada às crianças, a palavra tem sentido de treinamento, de correção, e no caso, agora aplicando esta mesma palavra aos adultos, refere-se ao desenvolvimento. A alma desenvolve a alma, corrige erros e controla as emoções, as paixões, ou seja, qualquer desvio até mesmo do caráter do homem pode sim ser corrigido à luz da palavra de Deus. Olha que verdade gloriosa, aquilo que a psicologia humana não é capaz de promover, a palavra de Deus, ela se mostra capaz de promover. Agora, os objetivos da educação cristã. Ora, o Senhor Jesus confia a mim e a você. Sabia que é confiada à igreja a tarefa da grande comissão? Pastor, e o que é esta grande comissão? Ora, é ir e fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. E agora vem o caráter pedagógico, instrutivo, que é ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho ensinado ou mandado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então a igreja está incumbida de discipular, de instruir aqueles que são novos na fé, e a Bíblia nos dá uma ordem para que vamos, ide e cumpra aquilo que o Senhor delega para nós aqui em Mateus capítulo 28, versículos 19 e 20. É uma ordenança proclamando, e também tem aqui um mandato, podemos dizer, educacional, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. O caráter aqui é de instrução e devemos estar preparados para esta instrução. E você tem lido? Eu tenho lido? Como é a sua rotina de leitura? Como é a sua rotina de leitura bíblica? O que é mais importante agora no caráter cristão e falando no contexto de uma escola bíblica dominical. A responsabilidade de evangelizar é justamente minha e sua. Nós temos a responsabilidade de evangelizar e ensinar. Paulo a Timóteo, na segunda carta, no capítulo 4, versículo 2, ele diz que pregues a palavra, instes a tempo e a fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes, com toda a longanimidade e doutrina. Veja, é necessário que a doutrina, que a palavra de Deus seja a fundamentação desta minha pregação, deste meu ensino, desta minha correção. Aspecto, a escola dominical é quem desempenha com excelência este papel de uma agência educadora, porque evangeliza enquanto ensina e atende os dois lados desta ordem dada por Jesus. Com essa compreensão, o saudoso pastor Antônio Gilberto, grande teólogo das Assembleias de Deus do Brasil, enfatizava que são três os principais objetivos da educação cristã. Me refiro ao pastor Antônio Gilberto, de forma saudosa. Ganhar almas é um dos primeiros objetivos. O segundo, desenvolver a espiritualidade e o caráter cristão. E o terceiro, treinar o cristão para o serviço ao mestre, ao serviço do mestre. A capacitação desses alunos. Capacitar significa tornar capaz. Se você está se capacitando em algo, você está se tornando capaz de algo. É preparar, é estar qualificado, é qualificar-se. Então, na educação cristã, o processo desse desenvolvimento e de uma habilitação do cristão para o servir no reino de Deus acontece por meio de um estudo aprofundado, acurado das palavras de Deus, da Bíblia Sagrada. Os alunos são formados não apenas como leitores do texto bíblico, mas também qualificados ao exame minucioso das Escrituras. Essa meta não pode ser alcançada de qualquer forma. Ela deve e ela será alcançada por meio da leitura diária
das Escrituras Sagradas. Não tem aquele tempo que você fica aí no Facebook, sabe? Vendo aqueles vídeos inapropriados no YouTube, naqueles grupos onde só se fala bobagem. Veja, você deveria estar dedicando este tempo para a leitura da palavra de Deus. Seria muito mais proveitoso e mais inteligente da nossa parte. Então veja, sob a iluminação do Espírito Santo, a aplicação de princípios hermenêuticos que são importantes, como por exemplo as regras gramaticais, o contexto histórico, literário, contexto imediato, remoto, tudo isso contribui para a nossa boa leitura, e uma boa leitura equivale a uma boa compreensão, uma melhor compreensão. Respeitar os tempos verbais, às vezes lemos um texto e conjugamos um verbo que vai comprometer todo o significado daquilo que você está lendo. E às vezes uma exegese feita à luz de uma hermenêutica errada vai comprometer o resultado de todo o sermão que você preparou. E o prejudicado? Ora, você é prejudicado, e mais prejudicado ainda é aquele povo que está sentado aí para ouvi-lo ministrar. Então, muita atenção. Existe, por exemplo, um texto que eu gosto muito de citar, por exemplo, quando lemos a carta à igreja de Filadélfia, diz que: eis que diante de ti pus uma porta aberta. Veja, o texto está dizendo, pus uma porta aberta, mas as pessoas leem: eis que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém pode fechar, tendo pouca força. Isso significa, nessa leitura corrida, sem respeitar a pontuação, sem respeitar os tempos propostos do texto, eu estou querendo dizer, de forma indireta, que alguém com muita força é capaz de fechar aquela porta. Então, quando eu respeito o tempo daquela expressão, daquela locução, eu vou ler: eis que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém a pode fechar. Pronto. Tendo pouca força, eu dou sequência agora ao texto e não comprometo o sentido original do texto. Então, muita atenção na leitura. Como conjugamos os verbos daquela leitura, tudo isso compromete o resultado daquele texto proposto. O terceiro ponto: é preciso ler a Bíblia diariamente. Olha, esta é uma lição para a classe de adultos. Eu creio que você que já tem muito tempo de cristão, você deve ler a palavra de Deus em algum momento ao longo da semana, né? A leitura e a disciplina cristã. A disciplina tem relação com castigo, com punição, mas também tem um significado muito mais atraente, que é de ordem e obediência a uma diretriz, a uma regra. E o termo discípulo está ligado, intimamente ligado à disciplina. E é por isso, todo autêntico discípulo é disciplinado. E a nossa disciplina está em ler a palavra de Deus. Em termos gerais, o zelo espiritual de um discípulo de Cristo repousa justamente na prática das disciplinas cristãs. Dentre elas estão oração, leitura da palavra de Deus e jejum. Oração, leitura da palavra de Deus e jejum. Você se lembra que na igreja primeira, em Atos dos Apóstolos, havia necessidade de consagrar os diáconos, e essa necessidade foi notada. Por quê? Porque os apóstolos estavam servindo as mesas e perceberam que precisavam priorizar dois ministérios importantíssimos. E sobre um importante negócio também, os diáconos foram levantados e ordenados. Mas os importantes negócios que os apóstolos precisavam priorizar eram ministérios, dois especificamente: ministério da oração e ministério da palavra. Há de se ter aqui um ajuste, há de se ter aqui algo que se equivale, há de se ter aqui um parâmetro, há de se ter aqui um equilíbrio entre oração e palavra. Tem gente que ora muito, mas não lê nada. Já tem aqueles que leem muito e oram nada. Há de se ter um equilíbrio, porque são os ministérios mais importantes dentro de toda a Igreja de Cristo: o ministério da oração e o ministério da palavra.
A leitura e o aprendizado. A leitura está intimamente ligada ao caráter do aprendizado. Você começa a ensinar o beabá a uma criança e dá a ela uma ferramenta de conhecimento, dá a ela uma ferramenta de compreensão para a formação das palavras, e ela começa ali formando as palavras, e ela começa justamente nos primeiros rudimentos da educação, está a leitura. Porque a leitura vai trazer consigo todo o aprendizado, leitura de elementos lúdicos, de elementos que atraem a atenção daquela criança. A leitura está intimamente ligada ao aprendizado, e se eu estou me referindo à palavra de Deus, ainda muito maior é a relação entre leitura e o aprendizado, né? O aprendizado é parte intrínseca de um discípulo. Isso porque o discípulo significa literalmente aprendiz. Uma máxima pedagógica afirma que ler é aprender, e é isso mesmo. Precisamos ler, o nosso vocabulário fica mais apurado, né? Conseguimos compreender melhor as pessoas que possuem um nível superior e falam de uma forma diferente da nossa. Tudo isso contribui sempre. A leitura nunca vai desagregar algo, a leitura sempre vai agregar algo na sua vida. A leitura, vou repetir, a leitura sempre vai agregar algo na sua vida. Então, se você tem o hábito de ler, existem livros, estou falando de leitura regular, né? Existem livros maravilhosos, como de Augusto Cury, por exemplo, muitos livros que são maravilhosos, que nos inspiram, nos fazem aprender um pouco a respeito de tantos assuntos pertinentes à nossa vida social, particular, a conhecer melhor a respeito da nossa própria natureza. Veja, existem grandes obras de homens como Ciro Sanches de Bordi, comentaristas da nossa escola bíblica dominical, pastor Antônio Gilberto também, né? Pastor Douglas Batista, comentarista desse primeiro trimestre. Veja, grandes literaturas estão propostas para mim e para você. E veja, quando eu leio a Bíblia Sagrada, eu mergulho na criação, eu mergulho no plano de salvação, e eu me envolvo e eu me sinto preso a essas histórias gloriosas, e o nome de Deus é glorificado na minha vida e na sua vida. Então veja, nunca esqueça esta máxima pedagógica que afirma que ler é aprender. Então leia porque vai contribuir e vai agregar para o seu conhecimento. A leitura também é vista com um caráter devocional. Aquele momento em que você dedica do dia para a oração e para a leitura da palavra, para uma introspecção, para uma reflexão particular e uma aplicação daquilo que está sendo lido na sua própria vida. Isto é o que nós chamamos de culto devocional ou momento devocional. Isso está totalmente envolvido com a vida cristã. Então esta é a nossa lição, última lição deste primeiro trimestre de 2022, e fala sobre a educação cristã, né? Que coisa gloriosa! A educação cristã fundamenta o seu currículo na inspirada, inerrante e infalível palavra de Deus. A Bíblia é a fonte primária, secundária, terciária e por aí vai. A Bíblia é a fonte. Os principais objetivos: ganhar almas, desenvolver o caráter e preparar o salvo para o grande dia do arrebatamento da igreja. Nós temos que estar instruídos, como professores devemos, como alunos devemos, e eu tenho certeza que quando assim nos comportamos, o céu se alegra e o nome de Deus é glorificado. Eu louvo a Deus pela sua vida, eu rogo ao Senhor que abençoe cada um de vocês que ficaram comigo até aqui agora, neste momento. Que Deus abençoe a sua vida, tá? Não saia sem antes se inscrever neste humilde canal. Deixe o seu comentário, o seu like abençoado, e que o Senhor possa abençoar-nos neste momento. Fique em paz, bem, fique em paz. Até a próxima.